Agradeço o convite do CRES Pará, nossa querida entidade, para este pronunciamento que vou fazer agora. Este convite foi uma honra aos meus 85 anos de idade. Gosto de ainda continuar trabalhando em minha fase de idosa. Nosso tema de hoje é, abre aspas, a conjuntura capitalista internacional e os impactos nas mulheres latino-americanas e caribenhas. O que o serviço social tem a ver com isso? Fecha aspas. Cabe a mim analisar a conjuntura capitalista internacional e o impacto nas mulheres latino-americanas e caribenhas, interrogando o que o serviço social tem a ver com isso. Esse tema exige de nós duas tematizações. A primeira é a análise da queda e do esgotamento das pretensas possibilidades desenvolvimentistas do modo de produção capitalista, hoje em permanente crise estrutural no mundo, neste chamado período pós-fordista. Capitalismo também em crise acentuada no Brasil, crise agravada nesta gestão bolsonarista, como todos nós sabemos, onde estamos caminhando para 4 anos de destruição e de má gestão da coisa pública e dos recursos públicos. Nossa região, por exemplo, foi um dos espaços mais atingidos por essa escalada destrutiva desse desgoverno. Tivemos o avanço das queimadas e do desmatamento de nossa floresta. Tivemos muitas mortes pela pandemia. Tivemos o assassinato de nossos indígenas. Tivemos a poluição de nossos rios pelo garimpo ilegal. Tivemos o esvaziamento dos recursos das pesquisas, da educação e da cultura. Tivemos a entrega da gestão de nosso país para a área militar, como se fosse uma tentativa de retornar à ditadura. E aí, como consequência, estamos vendo que se acentuaram no Brasil as contradições sociais desse sistema. Desemprego, fome, miséria, crianças e mulheres pedindo esmola nas ruas ou caçando comida no lixo. Nós, assistentes sociais, já aprendemos em nossa formação que não há lugar no capitalismo para a felicidade da classe trabalhadora. Mas é triste constatar que não há limites para as suas maldades. O capitalismo nunca socializou a riqueza gerada pelo trabalho no mundo. Só concentrou fortunas nos cofres dos grandes proprietários da terra e dos meios de produção. Vejam bem, a fortuna de Elon Musk, por exemplo, aquele bilionário que agora foi chamado por Bolsonaro, e sem dúvida vai arrancar dinheiro do Brasil, ele tem uma fortuna em valores reais de 1
trilhão. Em dólares é um pouco menos, mas em valores reais é de 1 trilhão, quase o orçamento de um país. Vejam o volume de bilhões de dólares que esse burguês vai desembolsar para comprar o Twitter. Mais de 40 bilhões de dólares. E essa rede, sem dúvida, fará parte das redes de construção ideológica do capitalismo. O segundo ponto ainda de minha tematização é a análise da guerra que vivenciamos no presente e as ameaças que nos rondam ante o poder destrutivo de ogivas nucleares no arsenal militar de nossa época. E o nosso terceiro ponto é a luta do contingente feminino nesta realidade tenebrosa. Sobre o primeiro ponto, professores, pesquisadores e estudiosos do serviço social têm acompanhado nos últimos anos o movimento das sucessivas crises do modo de produção capitalista. E o imperialismo norte-americano tem sido o principal instrumento político e militar desse capital. Seu papel é manter a atual ordem global que beneficia seus interesses. Em qualquer país, por menos importante ou menor que seja qualquer tentativa de fugir da ordem neoliberal, de fugir da subserviência aos interesses das finanças internacionais, o imperialismo norte-americano entra em cena para impedir a qualquer custo qualquer mudança. Estamos na fase da hegemonia do capital financeiro, também chamado capital especulativo, também chamado capital parasitário, que hoje multiplica seus ganhos no próprio interior das relações especulativas, via juros e dividendos, sugando os recursos da produção e os recursos públicos de todos os países através de um sem número de instrumentos e artimanhas. E, claro, tem uma relação com isso o aumento da miséria e do desemprego, que vai se tornando crônico, principalmente nos países periféricos do sistema. Não é novidade que vivemos na era do capital financeiro. O que é novo é a escala, a dimensão que tomou e o grau de organização que adquiriu, tornando-se sistêmico, capturando uma a uma todas as esferas do poder global e dos diversos países, e trazendo como consequência a polarização da gigantesca concentração de renda de um lado e o aumento da miséria e empobrecimento crescente da maioria da população global de outro. Os gigantes financeiros transformaram seu poder financeiro em poder político organizado. E o que é lamentável para nós é que essa realidade de domínio do capital especulativo aproveita-se do vácuo jurídico internacional no qual esses grupos se movem.
falta de leis contemporâneas para as redes sociais e falta de leis de controle dos paraísos fiscais, permitindo que fujam das obrigações fiscais nacionais, imposto zero e liberdade a qualquer tipo de controle. Temos paraísos fiscais nas Bahamas, nas Ilhas Caimã, em Hong Kong, em Luxemburgo e na Suíça. Inclusive o Chicago Boy do Bolsonaro, não sei se vocês sabem quem é o Chicago Boy do Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Ele tem dinheiro nesses paraísos fiscais. Sabem por que se chamam para eles Chicago Boy? Eu vou contar. É porque na época das ditaduras militares na América Latina, 15 rapazes do Chile foram para a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que é uma universidade de direita, foram para lá para se qualificarem para servir às ditaduras militares. Claro que as ditaduras terminaram, mas esse apelido de Chicago Boy passou a ser o apelido desses caras que foram estudar nessa universidade. E o Paulo Guedes foi um deles. Ele é um Chicago Boy. Para subjugar os países e influenciar e mesmo definir políticas econômicas de acordo com os seus interesses, esses capitalistas criam poderosos lobbies, financiam campanha de políticos que se tornam seus interlocutores, controlam as funções básicas dos governos, quer no executivo, quer no legislativo e, às vezes, até no judiciário. Controlam as mídias para manipular a opinião pública, apropriam-se do endividamento público dos países e desenvolvem todo tipo de chantagem para manter o país sob o seu controle, angariando mais e mais lucros. Os governos de Temer e de Bolsonaro foram e são de submissão total aos ditames desse capital financeiro. Haja vista as propostas de gastos, as reformas trabalhista e previdenciária, a política de juros, as privatizações, a redução do Estado. Em última análise, quem se beneficia de tudo isso é o setor financeiro. Essa é a triste realidade. Por buscar um pouco de independência e de resistência aos verdadeiros donos do poder, a presidenta Dilma foi cassada e o ex-presidente Lula preso. Mas isso está mudando e vai mudar. Para finalizar esta primeira parte, devo dizer que, em virtude da ascensão desse regime pós-fordista, o mercado de trabalho assistiu 3 grandes ataques aos sindicatos de trabalhadores. 1. A flexibilidade nos contratos de trabalho. 2. O surgimento da figura do trabalhador temporário. 3. A subcontratação, a terceirização, a precarização da mão de obra, o desemprego estrutural, a diminuição dos salários e, por conseguinte, o enfraquecimento dos sindicatos trabalhistas.
Não posso me alongar e agora entrarei no segundo ponto. Falarei brevemente sobre a conjuntura de guerra, sobre o fracasso das negociações, suas interpretações ideológicas e incompletas por parte do Ocidente e até da OTAN. Recomeço com uma pergunta. É um lugar comum o repúdio sincero à crueldade das guerras ao longo da história da humanidade? Ou predominam as indiferenças e até sua valorização, dependendo do contexto onde se dão os confrontos? Seria magnífico se já tivéssemos alcançado a condenação universal a esse tipo de destruição em massa de seres humanos e produtos do trabalho. Mas não tem sido. Haja vista que continuamos a vivenciar essa tragédia nesta virada de 2022. Sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, cujos horrores nos chocam e ganham maior visibilidade nesta época de avanço das comunicações, via TV, via internet e redes sociais, é difícil encontrar descrições, avaliações e interpretações isentas do viés ideológico por parte dos envolvidos. E aqui quero destacar os pronunciamentos decepcionantes do Biden, dos Estados Unidos, da OTAN e de Zelensky, os quais privilegiam mais a notoriedade do que propriamente a negociação. Notoriedade supervalorizada pela imprensa e organismos do Ocidente, mas onde é possível destacar fragilidades e inconsistências para uma ação madura em defesa da paz. Zelensky, por exemplo, poderia ter evitado essa guerra se tivesse, em defesa de seu povo, se pronunciado logo abrindo mão da entrada na OTAN. Mas o que ele fez foi exatamente insistir nessa proposta, impedindo a fuga dos pais de família para lutarem na guerra. Mas Zelensky parece estar mais feliz agora, com a ascensão de sua fama na mídia do Ocidente. Ele evoluiu de um presidente ucraniano desprezível a um herói internacional do Ocidente capitalista. Vejam, eu chorei ao ver a imagem de uma criança que sofria com a fuga de sua família da Ucrânia, separado de seu pai, que se tornara um soldado da guerra, por determinação de Zelensky. E ele batia na cabeça do seu pai, chorando porque ele ia ficar. Como disse o Dr. Roberto Rui Neto, procurador da Justiça do Trabalho, em um artigo que publicou, abre aspas, o que se vê na mídia hegemônica em geral, não somente no Brasil, mas na própria Europa, com raras exceções, é uma cobertura sempre tendenciosa e pró-americana. Aí ele continua, não estou aqui defendendo a guerra. O que interessa aqui é ver como se passa essa abordagem nos principais canais de televisão e jornais impressos da mídia ocidental, entre eles o Brasil, com o fim de vencer outra guerra, a guerra da desinformação, da manipulação, ou como diz Noam Chomsky, da fabricação do consentimento.
E ele pergunta: qual país ameaçou explodir a bomba atômica quando da crise dos mísseis em Cuba? Sabemos que foi os Estados Unidos. Qual o único país que utilizou as 2 únicas bombas atômicas lançadas sobre o Japão quando a guerra já estava quase vencida? Os Estados Unidos. Qual país invadiu o Iraque mesmo com os votos contrários na ONU, sob o argumento de que o Iraque detinha um arsenal de armas de destruição em massa, que não era verdade? Qual país arquitetou inúmeros golpes militares em toda a América Latina, inclusive no Brasil, e em outras partes do mundo para implantar ditaduras? Os Estados Unidos. Seria magnífico se já tivéssemos alcançado essa condenação universal a esse tipo de destruição em massa de seres humanos e produtos do trabalho, mas não tem sido. Haja vista que continuamos a vivenciar essa tragédia nesta virada de 2022. E aqui encerro essa parte de minha apresentação com as palavras de um cientista político americano. Vejam bem, não russo, americano, Dr. John Mearsheimer, que ele responde à pergunta: quem verdadeiramente é responsável por esta guerra? E ele responde, prestem bem atenção, abre aspas, os Estados Unidos da América, fecha aspas, que está cutucando o olho do urso. E agora passo a responder uma questão que está na ordem do dia e que ensejou um volumoso livro de Thailise Leite, uma colega nossa, intitulado Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminista. Nesse livro, Thailise constata e critica a existência de um feminismo liberal, que não vincula a opressão feminina na sociedade ao capitalismo. E julga que a liberação feminina independe das lutas contra o capitalismo. Não é nada disso. Não queremos transformar o patrão em patroa. Não queremos transformar o banqueiro em banqueira. Queremos mudar esse modo de produção capitalista, concentrador de riqueza e espalhador de miséria no mundo. Estou de acordo com Thailise. Basta observar a realidade social das lutas da mulher contra a opressão feminina atualmente, em que parece ter se tornado mais perigosa a reação do machismo atualmente, haja visto o aumento do abandono e dos assassinatos de mulheres. Haja vista não se observar grandes alterações no predomínio dos homens em todas as instâncias do poder público e do poder político. A verdade é que o Estado e o direito, no capitalismo, não estão aptos a proteger as mulheres. Não estão preparados para eliminar as violências sexistas, a extinguir o machismo e acabar com o patriarcado. Vejam só, no STF, nosso STF é composto somente por 2 mulheres e 9 homens. No parlamento brasileiro, temos só 10% de mulheres e 90% de homens.
Na história do Brasil, só tivemos uma presidente que ainda saiu por impeachment. O trabalho feminino em âmbito doméstico é quase de 90%. Mulheres pré-candidatas a deputadas estaduais, caiu o índice para 14%. A mulher está lutando pela liberdade heroicamente, mas até aqui ainda não conquistou seus direitos mais expressivos. Basta acompanhar o que está acontecendo no Parlamento de São Paulo, onde, ao invés da condenação de parlamentares machistas, eles é que querem penalizar as vítimas. O número de assassinatos de mulheres que lutam por sua liberdade aumenta todos os anos. E o serviço social tem a ver com isso? Se essa profissão, cuja maioria encontramos um grande contingente de mulheres, tem tudo a ver com essa luta. E estaremos nela em todos os espaços da vida pública. Finalizo com um poema de uma mulher negra que diz, abre aspas, nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista neste país. Nós, povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais deste país, porque somos os que sempre ficaram para trás. Aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. Fecha aspas. E aqui eu me despeço das colegas e dos colegas de Santarém. Muito obrigada por esta audiência.